Muito bem, senhores, dando continuidade, então, fechamos o bloco passado falando sobre o pedido de informações. Então, admitida a ação direta de inconstitucionalidade, o relator, como vimos, poderá pedir informações àquele órgão, normalmente legislativo, que produziu aquela norma jurídica. Eu dava o exemplo da Lei 8.666 de 93. O relator, então, se a inconstitucionalidade, o objeto for esta lei, pedirá informações ao Congresso Nacional. Ora, ofertadas essas informações, que tem prazo no artigo 6º da lei de 30 dias para serem apresentadas, o que vem depois, na sequência do procedimento da ADIM? Na sequência, deve-se agora intimar o advogado-geral da União. O advogado-geral da União, ele vai defender a constitucionalidade daquela norma. E ele terá um prazo de 30 dias para fazê-lo. Então, joga na tela, por favor. Na sequência dessa prestação de informações, a ADI vai ser encaminhada à AGU, sublinha, tendo agora prazo de 15 dias para defender a constitucionalidade daquela lei, conforme o 103, parágrafo 3º da Constituição. Então, o AGU é o curador da constitucionalidade daquela norma. Olha o parágrafo 3º do 103 da Constituição. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese da norma legal ou ato normativo, citará previamente o AGU, que defenderá o ato ou texto impugnado. Então volta aqui para mim. Essa pergunta vai ser possivelmente uma pergunta feita numa prova objetiva, numa prova de primeira fase, em que você tem que conhecer o texto da lei. Então, a quem cabe a defender a constitucionalidade da norma, ele tem que obrigatoriamente, no rito da ADIM, no devido processo legal, para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, deve o AGU ser citado, sim, num prazo, e ele tem 15 dias para apresentar razões, defender a constitucionalidade daquela norma que é objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade. Isso é que você vai responder na prova objetiva. Mas ele vai te perguntar o seguinte, candidato, há exceções, em outras palavras, há exceções em que o AGU poderia não defender a constitucionalidade daquela norma, ele poderia se furtar ao seu dever constitucional de fazê-lo? Senhores, essa é a pergunta da prova. E aqui, então, vale a observação. Há duas exceções. A primeira exceção é se já tiver precedente do STF acerca da inconstitucionalidade daquela norma que está sendo impugnada, por exemplo, em controle difuso, a partir do caso concreto. Se já há precedentes de inconstitucionalidade do próprio Supremo falando sobre a inconstitucionalidade em um caso concreto, no controle difuso, no controle concreto de constitucionalidade, aqui é um controle abstrato, ele pode não defender a constitucionalidade daquela norma. Essa, então, é a primeira exceção. A segunda exceção é se, eventualmente, aquela norma contrariar os interesses da União. Então, imagine que seja uma norma que está sendo impugnada, quem ajuizou, por exemplo, foi o Procurador-Geral da República, mas que essa é uma norma flagrantemente contrária aos interesses econômicos, por exemplo, da União, aos interesses jurídicos da União. Nesse caso, a AGU poderia se furtar, não defender a constitucionalidade daquela norma. Então, a pergunta que ele vai te fazer é, dentro desse rito processual, quais são as exceções em que o AGU não se aplicaria o 103, parágrafo 3º da Constituição, o AGU não defenderia a constitucionalidade daquela norma. As exceções são essas aqui, ó, na tela. Importante observação, o AGU não é sempre obrigado a defender o texto da lei. Existem duas exceções. Primeira, se o Supremo Tribunal Federal já estiver se manifestado pela inconstitucionalidade da lei em outra oportunidade, no controle difuso, por exemplo, a partir do caso concreto. Então, nessa primeira exceção, eu não aplico o 103, parágrafo 3º da Constituição. O AGU poderia se furtar a defender a constitucionalidade daquela norma. A segunda exceção é se
o interesse da União estiver em consonância com o legitimado ativo da ADIM. Então, eu citei aqui um exemplo que o PGR ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei X e a União entende que a Lei X viola os seus interesses econômicos, os seus interesses jurídicos. Ora, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, 41 do Código Civil, que tem interesses jurídicos, políticos, econômicos, sociais. Então, se a União entende, sendo pessoa jurídica de direito público interno, e o AGU é o advogado-geral da União, ele não poderia ir contra o entendimento e o interesse do próprio ente federativo, que justifica a sua própria existência. Então, nesse caso, entende o Supremo que não se aplicaria o 103, parágrafo 3º da Constituição. Tudo bem? Então, numa prova oral, o 103, parágrafo 3º é a letra da lei, primeira fase, numa discursiva ou numa prova oral, ele vai te perguntar essas duas exceções. Tranquilo? Dúvidas? Ok. Bom, aí adiantando, vamos então para o artigo 9º. Vencido os prazos do artigo anterior, então, o relator considerou inepta a petição inicial, pediu informações à Casa Legislativa, abriu prazo para a Casa Legislativa prestar as informações em 30 dias, depois abriu prazo de 15 dias para que o advogado-geral da União pudesse defender, em via de regra, a constitucionalidade daquela norma. Posteriormente a isso, vem o artigo 9º. Ou seja, poderá o relator, então, lançar um relatório com cópia para todos os demais ministros, já preparando para o julgamento daquela ADIM. Mas antes disso, ele pode entender que o tema é complexo. O ministro Supremo, ele não está obrigado a entender de biologia, de química, de aborto de feto anencéfalo, de quando começa biologicamente a vida. Ou seja, são questões de economia, de contabilidade, questões envolvendo de ciência, de transgênicos, de genética forense, de geneticistas. São situações complexas que muitas vezes o ministro Supremo não tem obrigação de saber. Então ele pode determinar a fala naquela instrução processual da ADIM de peritos, de experts no assunto, de determinadas pessoas que têm um conhecimento técnico sobre aquela matéria. Olha o artigo 9º. Então, o artigo 9º na tela. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará relatório com cópia para todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Só que ele pode entender que o tema é complexo. E sendo o tema complexo, conforme vários temas complexos são levados ao Supremo, como, por exemplo, quando se dá o início da vida. Ora, isso aqui, senhores, depende muitas vezes da embriologia, depende muitas vezes da genética, depende muitas vezes de conhecimentos médicos. Então, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência de informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito, comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência ou determinada autoridade naquela matéria. E aqui, senhores, é aqui que a doutrina vai falar na chamada Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que nós já vimos em blocos anteriores quando examinei a hermenêutica constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição vai dizer que é uma tese de Peter Harbele, que vai dizer que não cabe somente ao Supremo interpretar a Constituição, à sociedade civil organizada, aos peritos, aos técnicos, àqueles que tenham conhecimentos específicos trazendo declarações para o intérprete final. Então não está se dizendo aqui que o Supremo não vai ter a palavra final. Ele, como guardião da Constituição, artigo 102, ele tem a palavra final. Agora, a interpretação pode caber não só ao Supremo, mas também a outros entes e entidades que tenham, obviamente, conhecimentos que possam colaborar com aquela atividade interpretativa. Então é no artigo 9º que encontra-se guarida para a tese de Peter Harbele, que é a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Joga na tela. Então, a lei supracitada desenvolve a tese, coloquei em vermelho, né? Tese da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição, hermenêutica constitucional, contribuição para a interpretação pluralista e não unitária
procedimental da Constituição, de Peter Harbele, ok? Então, se ele perguntar na prova, ora, a tese de Peter Harbele encontra fundamento no texto constitucional? Qual seria o seu fundamento? Qual seria a sua passagem? Artigo 9º da lei da ADIM, lei 8698, né? Oh, meu Deus do céu. Lei 89868 de 99. Tudo bem? Tranquilo isso? Bom, vamos em frente. Olha, aqui, senhores, no artigo 7º, também é outro ponto que eles costumam cobrar em prova, que é a ideia de se cabe ou não intervenção de terceiros na ação direta de inconstitucionalidade, no processo e no procedimento da ADIM. E aí vem aqui uma resposta para uma prova de primeira fase. Não cabe intervenção de terceiros na ADIM. Joga na tela. Artigo 7º. Não se admitirá, sublinha, intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Então, aqui numa questão de primeira fase, numa prova objetiva, se cair isso, você marca certo. Só que o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Então, certa feita, como sabemos, o Supremo julgou se seria crime ou não o aborto do feto anencéfalo. À época, o ministro Luiz Roberto Barroso era, inclusive, o advogado desse caso, né? Defendendo pela atipicidade do aborto do feto anencéfalo, como se confirmou na DPF 54. Só que, representando a Igreja Católica, foi ouvido também no Supremo o arcebispo do Brasil. Então, ele interveio naquele processo como amicus curiae, ou amigo da corte. E o que eles vão te perguntar numa prova para delegado é: qual é a natureza jurídica do amicus curiae? Então, se você disser apenas que é uma forma de intervenção de terceiro, você vai ganhar 0. Porque não cabe intervenção de terceiro. Só que aí a corrente que prevalece na doutrina e na jurisprudência é que seria uma intervenção de terceiro atípica, ou, em outras palavras, uma intervenção de terceiro sui generis. Então, se perguntarem a vocês qual é a natureza jurídica do amicus curiae, que tem fundamento no 7º parágrafo 2º da lei da ADIM, a natureza jurídica, segundo a doutrina majoritária de jurisprudência, é de intervenção de terceiro sui generis. Mas se numa prova de primeira fase cair, cabe intervenção de terceiro ordinária, aquela do CPC, no processo objetivo de ADIM? Não. Letra de lei, artigo 7º caput. Agora, há uma segunda corrente minoritária, por exemplo, que vai defender que seria um auxiliar do juízo, que o amicus curiae seria um auxiliar do juízo. Cito aqui a tese do professor Gilmar Mendes e do professor Bernardo Gonçalves. Esses dois autores vão citar que, na verdade, não seria intervenção de terceiros atípica ou sui generis, sim seria, na verdade, um auxiliar do juízo. Tranquilo? Então, olha só, na tela, por favor. Qual é a natureza jurídica, candidato, do amicus curiae? Corrente majoritária no STF entende que a natureza jurídica do amicus curiae é de intervenção de terceiro, sublinha, sui generis, e não pode ser confundida com a intervenção de terceiro clássica do CPC, pois essa é vedada, de acordo com o caput do artigo já citado. Agora, isso aqui é a primeira corrente, é a majoritária. Segunda corrente, Gilmar Ferreira Mendes e o professor Bernardo Gonçalves citam que seriam, o amicus curiae seria, na verdade, um auxiliar do juízo. Um auxiliar do juízo. Então, numa prova aberta, numa prova de segunda fase para delegado, uma prova oral, você cita a posição majoritária, mas diz, entretanto, em que pese adota a posição majoritária citada pelo próprio STF, não se desconhece posição em sentido contrário do professor Gilmar Ferreira Mendes e Bernardo Gonçalves, entendendo que a natureza jurídica do amicus curiae seria de auxiliar do juízo. E aí você ganha o ponto todo. Tudo bem? Tranquilo?
Bom, joga na tela, por favor. O amicus curiae, e aí uma outra pergunta que pode surgir, né? Ele pode participar de todo o procedimento, dependendo do relator. Mas essa participação, e aqui a pergunta seria o seguinte: até que momento eu poderia ter a intervenção sui generis do amicus curiae? Até o processo de adin objetivo ser colocado em pauta para julgamento. Então, desde a inicial até o processo ser colocado em pauta para o julgamento, pode haver a participação do amicus curiae. Colocou em pauta para julgamento, já não cabe mais a sua intervenção sui generis. Joga na tela. Então, dependendo do relator. Mas essa participação, sublinha, deve se encerrar no momento em que a adin foi encaminhada para julgamento, sendo possível a sustentação oral do amicus curiae a depender da análise do caso concreto, de acordo com o regimento interno do STF. Então é possível que o amicus curiae faça a sustentação oral. Nessa DPF 54, o arcebispo fez sustentação oral no momento do julgamento, inclusive, obviamente, fazia uma sustentação oral defendendo a tipificação do crime de aborto, mesmo do feto anencéfalo, que era a posição da Igreja Católica. Tudo bem? Tranquilo? Então, natureza jurídica do amicus curiae. Bom, e aí, senhores, a gente começa a falamos então de todo o procedimento, desde a petição inicial, para saber se era inepta ou não, até o julgamento. Mas aí agora, vamos examinar, jogar na tela, os efeitos desse julgamento, efeitos da ação direta de inconstitucionalidade. Ora, primeiramente, vamos aqui trabalhar com o quórum. Qual seria o quórum para declarar uma lei inconstitucional? Aqui a gente precisa fazer duas observações. Uma primeira observação, lembrando que eu tenho um quórum para o início do julgamento, um quórum para o início do julgamento e um quórum para a declaração, de inconstitucionalidade. Então, qual seria o quórum para início do julgamento? O quórum é de 8 ministros. E qual é o quórum para declarar a lei inconstitucional? O quórum para declarar a lei inconstitucional é de 6 ministros. Então, cuidado na prova para você não confundir. Se não houver 6 ministros, o julgamento nem começa. Então, para que o julgamento comece, tem que estar presente pelo menos 2/3 dos ministros, ou seja, 8 ministros. Agora, para que declare-se a norma inconstitucional, basta a presença, basta o voto, de 6 ministros. Então, não confunda o voto de abertura do julgamento, 8 ministros, com o voto de declaração. Para declarar a norma inconstitucional ou constitucional, 6 ministros. Na tela, por favor. Quando o STF, pelo menos 6 ministros, quando o STF, por pelo menos 6 ministros, disser que é inconstitucional, ou seja, ocorre o provimento da ADIM. Então, para o provimento, 6 ministros. E esses efeitos são efeitos em regra ex tunc. Ora, é o chamado efeito retroativo. Pode aparecer também na prova a expressão efeito ab ovo. O que significa o efeito ab ovo? Desde a origem. Então, se eu tenho uma norma que nasceu no dia 5/10/2018, por exemplo, e ela foi declarada inconstitucional no dia 21/11/2022, ora, essa decisão vai retroagir a 5/10/2018. Então, a regra é que o efeito ele é retroativo, ex tunc. A inconstitucionalidade ela é originária. Mas nós sabemos que isso pode trazer uma série de problemas. Então, há, obviamente, a possibilidade daquilo que se chama de modulação dos efeitos, ou modificação daqueles efeitos para um outro momento, para um momento, inclusive, futuro. E aí, senhores, vamos lá, joga na tela. Porém, existe uma exceção na modulação, existe uma exceção nesse efeito ex tunc, que é a regra, O efeito ex tunc é a regra. É a chamada modulação.
efeito ex nunc, ou efeito modulado, ou manipulado. Ou seja, o STF declara a inconstitucionalidade, mas determina prazo futuro para que os efeitos comecem a vigorar. Isso aqui para homenagear o princípio da segurança jurídica. Da segurança jurídica. E aqui, senhores, duas observações importantes, né? Eu disse que eu ainda falaria de uma observação. Quando eu falei aqui desse coro, eu falei que eram duas observações, eu só fiz uma. Aqui é um detalhe importante que o Supremo já apreciou, que pode aparecer na sua prova em termos de jurisprudência do Supremo, que é o seguinte. Vamos imaginar um caso concreto em que eu tenha a lei, que eu vou chamar aqui de lei X, declarada inconstitucional. Ou não, submetida ao processo de inconstitucionalidade, melhor dizendo. Só que houve um quórum de abertura com 9 ministros. Quórum de abertura com 9 ministros. 5 ministros votaram pela inconstitucionalidade. 4 ministros votaram pela constitucionalidade da norma. Então olha o caso concreto que ele pode colocar na sua prova. Eu tenho a lei X e foi objeto de ADIM. Naquele julgamento estavam presentes 9 ministros. 9 ministros, pode abrir uma sessão de julgamento? Pode, porque o quórum para iniciar o julgamento são 8 ministros. Então 9 pode abrir a votação, pode abrir a fase de julgamento. Nessa fase de julgamento, 5 ministros falaram a lei é inconstitucional. 4 ministros falaram a lei é constitucional. A pergunta é, a lei é constitucional ou inconstitucional? A lei é constitucional ou inconstitucional? Resposta. A lei não é nem constitucional, nem inconstitucional. Por que ela não é nem constitucional, nem inconstitucional? Porque ela não atingiu o quórum mínimo de 6 para declarar a lei inconstitucional ou com efeito dúplice constitucional, se fosse o não provimento da ADIM. Então, 5 ministros apenas não é suficiente. Ora, então o que acontece com a lei? Nada, ela continua em vigor. E por que ela continua em vigor? Porque ela tem presunção de constitucionalidade. Tudo bem? Então o Supremo já examinou um caso assim. 5 a favor, 4 contra, mas não atingiu o número mínimo. Não atingindo o número mínimo, a lei não é nem constitucional, nem inconstitucional. Aquele julgamento está prejudicado por ausência de quórum para a declaração ou de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Logo, a lei continua em vigor como ela estava, porque ela tem presunção de constitucionalidade. Tudo bem? Mas se houvesse a declaração, a presunção de constitucionalidade se confirmaria se fosse improcedente a ADIM ou seria desconstituída se fosse pela improcedência da ADIM. Então, a lei, ela continua no ordenamento, mas ela continua porque ela tem presunção de constitucionalidade. Ah, André, mas e se fosse declarada numa ADIM normal, que não fosse esse caso, por 9 ministros? Aí, se fosse declarada a inconstitucionalidade, aquela presunção de constitucionalidade que ela tinha seria afastada e ela seria expurgada do ordenamento jurídico. Se a ADIM fosse julgada improcedente, numa votação com 9 ministros a favor, que não é esse caso aqui, aquela presunção de constitucionalidade sairia do campo da presunção e iria para o campo da certeza. Por quê? Porque ela foi objeto da ADIM e foi confirmada como constitucional, considerando que o pedido na ADIM, que era de inconstitucionalidade, foi julgado improcedente. E pelo seu efeito dúplice, eu teria ali, na verdade, um provimento pela constitucionalidade da norma. E aquilo que era, então, presunção, passou agora a ser um juízo de certeza. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ok. Aqui é o artigo 27, né? Que admite a modulação dos efeitos. Olha o artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica, eu acabei de falar isso, que a razão da modulação era a segurança jurídica, ou de excepcional interesse social, o Supremo Tribunal Federal, por, sublinha, 2/3 dos seus membros, poderá restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado pelo tribunal. Então, senhores, aqui é o que se usa chamar de modulação de efeitos na ADIM. Ora, dentro dessa ideia de modulação de efeitos, a doutrina, olhando para o artigo 27, diz que, para a incidência do artigo 27, que é a modulação de efeitos, existem 2 requisitos. Um primeiro requisito que a doutrina usa chamar de requisito formal.
requisito formal. E um segundo requisito chamado de requisito material. Então a pergunta de prova é, candidato, qual é o requisito formal para a incidência do artigo 27? Em outras palavras, para que eu possa falar em modulação de efeitos. O requisito formal é o voto pela modulação de pelo menos 2/3 dos ministros do Supremo. Então, para que haja modulação, eu tenho de ter pelo menos 8 ministros votando a favor da modulação. O que significa votar a favor da modulação? Significa dizer que o efeito não vai retroagir. Retroagir como é a regra que nós acabamos de ver. Então, para que eu indique uma outra data, um outro momento, para que aquele efeito possa passar a ser produzido, 8 ministros têm que concordar com isso. Então, cuidado para você não confundir o quórum para o provimento do pedido. O quórum para o provimento do pedido, que seria a declaração de inconstitucionalidade, se é uma ADI, são 6 ministros. Agora, esses 6 ministros votam pelo provimento do pedido. Ora, em regra, foi provido o pedido, a lei foi declarada inconstitucional. Os efeitos retroagem à data da publicação da norma, objeto da ADIM. Mas para que esse efeito não retroage, eu module os efeitos, não bastam 6. Aí eu tenho que ter 8 ministros votando a favor da modulação. Tudo bem? Então, e se 8 ministros não votarem a favor? Não tem modulação. 7 votaram. E 6 votaram a favor e 7 pela modulação. O efeito vai retroagir à data da promulgação, publicação e vigência da publicação daquela lei que é objeto da ADIM. Então a doutrina vai chamar isso de requisito formal. Só que eu também tenho um requisito material. Ora, qual é o requisito material? Na verdade, são dois. São 2 requisitos materiais. Questões que envolvam uma possível violação à segurança jurídica ou então que, obviamente, sejam justificados por um excepcional interesse social na modulação. Então, só cabe modulação se aquela lei, se eu retroagir os efeitos à data da publicação da norma objeto da ADIM, eu violar a segurança jurídica. Um outro momento futuro é o momento a ser indicado para que a ADIM comece a gerar efeitos e expurgar a norma do ordenamento. Porque se eu não fizer isso, se não eleger uma outra data que não a originária do momento em que a lei foi publicada, promulgada e entrou em vigor, se eu escolher esse momento, eu violo a segurança jurídica. Ou então há uma questão envolvendo o interesse social. Então, na própria norma, no próprio artigo 28, no próprio artigo 27, olha aqui, tendo em vista que são as razões por que eu vou modular. Porque eu posso violar a segurança jurídica ou porque há uma situação que envolve um excepcional interesse social. Então, a segurança jurídica, um excepcional interesse social, justificando a modulação, justificando que os efeitos não comecem, não retroajam e sejam, obviamente, passem a gerar efeitos a partir de um outro momento, que não aquele em que a norma foi promulgada, publicada e entrou em vigor, para justificar esse tipo de comportamento, eu tenho que ter uma possível lesão à segurança jurídica ou interesse social relevante, excepcional interesse social aqui envolvido. Esse seria, então, para a doutrina o requisito material. Então, eu tenho 2 requisitos materiais, possível violação à segurança jurídica e possível violação ao excepcional interesse social, e um requisito formal, que é o 2/3 dos votos dos ministros, pelo menos 8 ministros votando a favor da modulação. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Estou terminando esse bloco. No próximo bloco, nós vamos discutir o seguinte, senhores. Vamos discutir o artigo 28, especificamente o seu parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único. A declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia, sublinha, contra todos e efeito vinculante. Então eu quero saber se eficácia contra todos, que é chamada de eficácia erga omnes, é ou não sinônimo de efeito vinculante. Então eu vou começar o próximo bloco respondendo a seguinte pergunta. Quando o artigo 28 fala
Eficácia contra todos e efeito vinculante, volta para mim. Eficácia contra todos e efeito vinculante, eficácia contra todos e efeito erga omnes, sinônimo. E efeito vinculante são ou não expressões sinônimas? Para enfrentar essa pergunta, nós temos que estudar os limites objetivos da coisa julgada na ADIM e os limites subjetivos da coisa julgada na ADIM. Então eu vou começar o próximo bloco estudando esses dois assuntos. Limite objetivo da coisa julgada na ADIM e limite subjetivo da coisa julgada na ADIM. Vamos ver que no limite objetivo tem duas teorias, a restritiva e a ampliativa. E também vamos estudar a chamada transcendência dos motivos determinantes. Tudo isso dentro desse tema no próximo bloco. Tudo bem? Guarde seus lá. Um abraço, fique com Deus.